Seja muito bem-vindo ao canal de cortes do podcast Fundamentos. A nossa ideia aqui é fracionar o conteúdo do podcast Fundamentos, que são conversas longas, para abençoar a sua vida. E eu vou te pedir, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar seu comentário e também compartilhar com seus amigos, com seus irmãos. Um abraço. Jesus enche o seu coração da presença dele com esse vídeo. Vou pedir para o Edmar cooperar um pouquinho aqui com a gente. Eu lembro que eu que cresci em Piracicaba e a gente foi muito abençoado pelo Edmar, que cuidava da igreja lá em Piracicaba, e faz muito tempo eu lembro que Ji-Paraná tinha o kit dos discipuladores, né, Edmar? Tem um monte de conteúdo, tem coisa, apostilas de 300 páginas gigantes, e eu lembro bem desses materiais que já foram crescendo e sendo acrescentados. Queria que você explorasse um pouco esse tema e aí a expectativa para esse momento agora, né? Está sem áudio, Marzão? Vamos aproveitando aqui e mudando ele. Beleza? Beleza. Olha lá, todos aqueles livros ali atrás, pessoal, é a apostila de Ji-Paraná, entendeu? Todo conselho de Deus, né? Pesado, é grande. Na realidade, alemão, isso que os irmãos comentaram anteriormente, Mário e Vanjo, são fascículos de uma mesma história, né? De uma mesma realidade. Pela misericórdia e bondade de Deus, tivemos uma fé gerada de uma forma mais ordenada, digamos assim, porque nós fomos alertados pelo Senhor e Deus nos deu a graça de sermos ensinados de que existia uma forma e conteúdo de ensino de Jesus e dos apóstolos, né? Então, essa forma de ensino de Jesus nos transformou didaticamente, né? Então, a nossa vida didática ela mudou completamente, porque nos tornamos escravos de Jesus, obreiro. Então, a forma de pregação de Jesus é que nos cativou em demasia, porque ela tem a capacidade de formar as pessoas, não apenas de informar. Mas não apenas de informar, mas de informar de maneira que as pessoas conseguissem aplicar o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que eu acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha meio que rápida por lá. Bora lá. Para a gente poder entender melhor, né? Então, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, ter uma fé que consiga dar explicação desta razão, explicar para as pessoas com propriedade, com força, isso para nós é uma condição fantástica de fé. Para não termos aquela fé solta, aquela fé menina no sentido negativo, de não saber exatamente por que crer. Então, desde muito, como você pediu aí os irmãos a tirarem fotos das antigas apostilas, quando Deus nos falou sobre isso, eu imaginei naquela época que eu fui fruto desse amor de Deus que chegou ao meu coração, esta forma de ensino. Então, isso me despertou para aquilo que já havia no meu coração, de que nós deveríamos ter uma forma de comunicar a fé ordenada, para que as pessoas pudessem ter um ensino de forma ordenada. E o que eu analisei lá no passado? É que o que nós tínhamos de forma consistente era apenas a apostila que tinha como base Hebreus, capítulo 5, os últimos versículos, e o capítulo 6, no início dele, que tinha a ver ali com fundamentos de fé e obediência. E o resultado daquilo foi apaixonante, porque os irmãos, por onde andam e abrem a boca para poder compartilhar o que eles entendem sobre Jesus, a sua vida, a sua obra, a ordem que o Senhor Jesus nos deu, a porta do reino de Deus. Então, isso tornou os irmãos mestres desse fundamento. E só que nós não podíamos esquecer, e na época que você já disse que já havia aquelas apostilonas que nós tínhamos feito, o que eu pensei? Nós temos que fazer um trabalho de curadoria,
porque eu vi que nós tínhamos todos esses ensinos, talvez essas lacunas preenchidas, mas de forma solta. Então, há muitos anos atrás, eu resolvi fazer esse trabalho de curadoria, que eu penso que é o lado positivo, né? Que é o esforço de cada cidade de querer preencher as lacunas, as necessidades dos irmãos, para poder atender essa demanda, essa realidade de ensino que cada irmão necessita. Então, isso é um lado positivo, da gente ter que buscar, da gente ir atrás, só que tem um problema, que isso ficou desorganizado. E eu, na verdade, só fiz um trabalho, digamos, de curador mesmo. Então, eu peguei material de Buenos Aires, peguei material escrito pelos irmãos de Porto Alegre, de Salvador, e saí lá. E aquilo que eu entendia que eram lacunas da fé, daquilo que era necessário comunicar, foi quando a gente montou esse kit que você citou aí, kit dos discipuladores, aí tem kit dos cooperadores, uma apostila de proclamação do Evangelho, onde a gente pôde disponibilizar isso aos irmãos. Mas isso de forma isolada não é bom, porque a igreja é muito maior do que o ministério que a gente atende aqui, a amplitude e as necessidades são maiores. E o que a gente tem observado, Alemão? Que no advento dessas novas fontes de pesquisa, eu sou da época da Barça, né, meu amigo? Quem tinha uma Barça era rico. Trabalho na Barça é papel ao maço, né? Oi, do papel ao maço, meu amigo. Então, hoje não. Hoje a pessoa digita lá qualquer tema na internet e ele tem lá os recursos. E aí começa a vir um ponto negativo, porque as pessoas necessitam de compreender melhor, que nós mesmos instigamos os irmãos a pensarem. É parte da nossa maneira de ver a fé, instigar os irmãos a pensar, instigar os irmãos a darem razão, a ter uma fé consistente. Então, essa lacuna de ensino, ao meu ver, produziu essa, digamos assim, essa exposição. Nós expomos os irmãos a esse risco da fé, porque depois que o Google passou a ser o pastor de muitas pessoas, vieram muitas heresias, desvios, ensinos incompletos, incorretos. Então, esse projeto é um esforço da gente atender essa demanda existente e verdadeira. E eu gostaria de ler outro texto, porque a gente lê muito um aspecto que Paulo diz acerca da função prática, que eu acho que, para mim, Paulo foi o apóstolo que melhor nos deixou registrado aquilo que ele praticou da ordem de Jesus de Mateus 28, 18 a 20, a necessidade de ensinar a guardar todas as coisas. Paulo exemplifica muito essa sua prática, que está em Atos capítulo 20. Então, eu queria fazer a leitura apenas para poder fazer menção da necessidade desta realidade. Que está lá no capítulo 20 de Atos, versículo 27 em diante. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Então, Paulo tinha um compromisso, estava comprometido em anunciar todo o conselho, todo o desígnio, todo o propósito de Deus. Só que abaixo, Paulo começa a dar explicações do porquê desse seu empenho, dessa sua ambição e esse seu comprometimento. Dizendo assim: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear-lhes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, atentar pelo rebanho, por si, pelo rebanho, também era uma condição e uma ordenança que Paulo dá a todos nós, pastores e presbíteros. Por quê? Porque eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Ora, é óbvio que hoje tem muitas outras artimanhas para que os lobos vorazes entram. Existem várias portas, várias janelas, eu quero dizer janelas melhor assim, né? Que o ladrão pode entrar, e a rede social e a facilidade de pesquisa é uma delas, que esses lobos vorazes podem entrar e não vêm poupar, e não poupar o rebanho. E também que entre nós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai. Lembrando que, por 3 anos, Paulo começa agora a demonstrar a sua agenda de trabalho. Por 3 anos, noite e dia, não cesseis de admoestar com lágrimas a cada um. Ora, Paulo estava completamente empenhado neste ponto de preparar a igreja para ela não ser seduzida
por esses lobos vorazes, e nem por aqueles que se levantariam entre os irmãos para, de alguma maneira, seduzi-los e contaminar a fé desses irmãos. Então, esse material, esse projeto, o Fundamentos, é um esforço para a preservação da fé. Porque, irmãos, não tem como a gente perseverar naquilo que não foi preservado. Então, nosso maior objetivo é preservar, é deixar como tal, foi dado por Jesus e pelos apóstolos, todo o desígnio, todo o conselho de Deus para a sua amada igreja. Então, que Deus nos dê graça para agora unificar isso e disponibilizar a todos os amados irmãos, aqueles que comungam conosco, aqueles que, de alguma maneira, o Espírito Santo fez nos juntarmos e nos unir o coração. Que isso possa ser repartido, que nossa linguagem seja um pouco mais unificada, que o conteúdo seja melhor aclarado e disponibilizado aos irmãos, para que ele não fique lá refém do Google Pastor, mas ele possa, então, confiar, de fato, que aquele material disponibilizado foi ali filtrado, foi de uma maneira muito honesta e séria, preservado conforme está na doutrina do Senhor e dos apóstolos do Senhor. Então, que Deus nos dê graça de poder, nesse tempo, explicar melhor, mas também disponibilizar de uma forma mais efetiva, para que os irmãos não fiquem, como eu, durante muitos anos, tendo que catalogar, fazendo esse trabalho de curadoria, mas assim, disponibilizarmos aos irmãos, ofertarmos aos irmãos aquilo que vai levá-los a ter uma fé preservada e guardar os irmãos dos lobos e daqueles que possam se levantar com uma falsa doutrina.